Olá, eu sou a Suzy do Styli, escritório de moda que presta consultoria para empresas do setor. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você encontra informações sobre tendências de moda, planejamento e organização para a sua coleção. Nos siga também nas outras redes sociais, elas estão na descrição desse vídeo. Então, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre cronograma de desfile internacional versus desenvolvimento da coleção. Por quê? Eu venho recebendo muitos questionamentos, muitas perguntas e eu vi que as pessoas realmente elas ficam perdidas para acertar o timing de pesquisa de tendência, né, se informar ali desde o comecinho, que são nos desfiles internacionais, onde você tem o primeiro contato com as tendências que serão usadas, né, na estação. E para acertar esse timing de pesquisa, de desfile, de acompanhar, né, esses lançamentos de tendência, junto com o cronograma da coleção. Muitas pessoas elas ficam, nossa, mas esse desfile é para usar para qual coleção? Quando que eu devo começar a pesquisar realmente as tendências de uma coleção específica? Então é para isso que eu vou... Então é por isso que eu resolvi, né, ter essa conversa com vocês hoje. E eu vou compartilhar com vocês na tela uma tabela que eu montei e que eu acho que você vai conseguir visualizar e entender muito bem o timing de cada coisa, tá? Antes de compartilhar essa tabela na tela, deixa eu só passar uma explicaçãozinha geral de como é que ela funciona, tá? A primeira coluna são as datas dos desfiles internacionais. A segunda coluna seria o cronograma de desenvolvimento para uma coleção de inverno. E a terceira coluna, cronograma de desenvolvimento para uma coleção de verão. Depois, quem quiser receber esse material, deixa um comentário aqui, né, nesse vídeo e com o seu e-mail, que aí a gente manda o arquivo dessa tabela. E aí o que é interessante? São 3 páginas, cada coluna é uma página, você imprime essas 3 páginas e coloca uma ao lado da outra. Por quê? Eu fui nomeando, né, janeiro, fevereiro, de janeiro até dezembro, na verdade até um pouco mais, em cada coluna. Então, por exemplo, em janeiro você tem algum desfile internacional, se você estiver trabalhando no inverno, em que etapa você teria que estar? E se você estiver trabalhando na coleção de verão, em que etapa deveria estar? Não é que é trabalhando, mas assim, por exemplo, janeiro. Você coloca uma tabela do lado da outra, uma coluna do lado da outra, e você vai saber em janeiro em que etapa você teria que estar exatamente, né? Eu vou colocar agora na tela para vocês darem uma olhada e acho que assim vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô querendo dizer. Então, ó, gente, por exemplo, primeiro, essa primeira imagem é o calendário dos desfiles internacionais. Eu marquei de verdinho quando acontecem os desfiles do pré-fall. O que é esse pré-fall? É o pré-inverno, né? Então costumam acontecer em novembro e dezembro, tá? Na verdade eu marquei todos os desfiles até os de alta costura, mas eu realmente deixei destacado os de pré-fall e inverno e os de pré-summer e verão, que são as estações que as pessoas mais consultam, tá? Então, o que está de verdinho seriam os meses em que você tem lançamento de tendências para coleções de inverno, tá? Novembro e dezembro seriam o pré-inverno e fevereiro e março os desfiles de inverno, todos internacionais. Aí você passa, janeiro tem alta costura, mas, né, acho que, né, não é, a maioria não usa, mesmo o pessoal de moda festa. Eu aconselho muito mais a ver os desfiles de inverno e de pré-inverno, de verão, pré-verão, porque lá existem marcas que já têm esse foco mais de moda festa. A alta costura, realmente ela tem coisas muito elaboradas, muito trabalhadas, que depois para você adaptar isso para a vida real é mais complicado, né? Abril não tem nada. Maio e junho você tem os desfiles do pré-summer. Em julho tem os desfiles de alta costura de Paris. Em agosto não tem nada. E setembro, outubro, desfiles de verão. E aí eu fui repetindo. Novembro, dezembro, janeiro e coloquei até fevereiro do outro ano, direto, para você conseguir fazer equivalência no calendário de desenvolvimento de coleção, tá bom? Que isso é importante.
Então aqui o que você tem que se atentar nessa coluna? O que está em verde é a época de pesquisa de tendência para inverno e o que está em amarelo é a época de pesquisa de tendência para verão. Agora a segunda coluna, calendário de desenvolvimento de inverno. E o que é importante você prestar atenção? É na parte destacada em amarelo. Essa parte destacada em amarelo vai desde o início de quando você vai começar a pegar no seu inverno, né, até o lançamento. Lógico que data de lançamento vai de cada marca. Eu tô falando assim, no geralzão mesmo, tá? Então, novembro e dezembro são os desfiles de pré-fall. Não é obrigatório ver os desfiles de pré-fall. Você consegue fazer uma boa coleção de inverno assistindo só os desfiles de inverno mesmo, que são em fevereiro e março, tá? Mas para quem quer acompanhar tudo desde o comecinho, é só para saber que começa em novembro. Então, novembro e dezembro você vê e já começa a pesquisar e selecionar as informações dos desfiles de pré-fall. Em janeiro, você continua a pesquisa de tendências de inverno, que é acompanhando nas revistas, acompanhando na internet o que vai sendo falado sobre esses desfiles e as tendências que foram apresentadas. Fevereiro e março você tem os desfiles de inverno. Então, mesma coisa, você acompanha os desfiles, vai selecionando, fazendo lá no seu caderno da coleção, uma lista das tendências a serem trabalhadas, o que você percebeu que apareceu de cor, de tecido, de aviamento, de estampa, de shape, de tudo. E aí, em abril, maio, junho, você continua essa pesquisa das tendências, que é principalmente o quê? Acompanhando como a mídia vai tratando essas tendências. Então, as revistas de moda, né, os sites que fazem as análises das tendências, as influências que são bem ligadas à moda e que passam um pouco mais de informação. Então, você continua aí nessa parte de pesquisa e informação. Em julho, começam algumas empresas a lançar os lançamentos delas de tecidos para o inverno 2020. Então, você começa em julho a marcar com essas empresas, a ir nos showrooms, de repente começa até a fazer um pedidinho ou outro de tecido para pilotar e tudo mais, porque você já tem uma bagagem razoável de pesquisa de tendência. Em agosto é quando você realmente começa a desenvolver o seu inverno 2020, tá? No caso é o exemplo que eu peguei, né? Mas em agosto você realmente começa a desenvolver, então você começa a pilotar, a fazer as primeiras pilotos. Nesse ponto você já tem que ter feito os assuntos que eu trato no curso do Stylie Essencial, tá? Mais para o final do vídeo eu explico melhor o que é esse curso, mas são pontos essenciais que você deve planejar a sua coleção antes de colocar a mão na massa. Então fazer mix de produto, fazer análise de vendas, né? Toda essa parte. E aí você começa o início do desenvolvimento em agosto. Em setembro é quando a maioria, né, das marcas costuma fazer viagem de pesquisa para ver o que foi lançado no varejo internacional. Então é o melhor mês para viagem de pesquisa para inverno, em setembro. Em outubro você continua o desenvolvimento. Então outubro, novembro e dezembro você continua o desenvolvimento de inverno, tá? Outubro, novembro, dezembro e janeiro. Continua o desenvolvimento de inverno. E agora aqui, o que eu quero que vocês prestem muita atenção. Em novembro e dezembro eu escrevi do lado Desenvolvimento Inverno 2020 / Desfiles Pré-Fall 2021. É nessa época que as pessoas começam a se confundir muito. Porque elas estão em pleno desenvolvimento do inverno 20, mas se elas começam a pesquisar na internet, o que está acontecendo naquele momento são os desfiles do pré-fall, mas do próximo inverno. E aí elas ficam, gente, isso aqui é o que eu tenho que colocar na coleção? Quando é que eu tenho que usar as informações desse desfile? E aí começa a dar tilt na cabeça das pessoas. Mas não, isso aqui, novembro e dezembro, os desfiles que acontecem nessa época são para o próximo inverno. Janeiro você continua o desenvolvimento de inverno. Fevereiro você coloca, né, lançamento da coleção de inverno. Fevereiro e março eu coloquei, porque geralmente as marcas lançam logo após o carnaval. E aí o carnaval às vezes cai em fevereiro, às vezes cai em março. Então eu coloquei fevereiro e março, lançamento da coleção de inverno. E prestem muita atenção de novo, / desfiles do inverno 21.
Então, às vezes, na época de lançamento, porque assim, esse calendário, ele realmente, a única coisa que é bem fixa nele são quando acontecem os desfiles, são os meses dos desfiles internacionais que você vai pesquisar. Mas, começo do desenvolvimento, viagem de pesquisa, até quando vai o desenvolvimento, é muito particular de cada marca. Isso daí eu trato especificamente cada marca em consultoria, porque depende de outros inúmeros fatores, né? O calendário de desenvolvimento da marca. Mas é só para posicionar vocês e vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontece. E aí em fevereiro e março tem marca que está desenvolvendo inverno ainda, entendeu? E aí começam os desfiles do inverno 21. E aí a pessoa fica vendo aqueles desfiles e fica sem saber. Nossa, gente, para quando que eu tenho que usar essa informação? Só que aí o que vocês têm que pensar também, que te ajuda muito, é o quê? Você já está desenvolvendo inverno, você está comprando tecidos de inverno em fevereiro e março, tá? Você está comprando, né, recebendo e tudo mais. Você não tem como usar as informações do desfile de inverno do 21, porque nem as empresas de tecido iam ter o tempo suficiente para ver esses desfiles e produzir ou importar os tecidos, entendeu? O legal de repente, você, durante o desenvolvimento do inverno 20, você ver os desfiles do próximo inverno, qual que é a vantagem disso? Mas isso é só para pessoas que estão realmente muito acostumadas a pesquisar e acompanhar a tendência. Esses desfiles do próximo inverno, eles te confirmam muita coisa do inverno atual que você está desenvolvendo. Você sente um pouco mais segurança para apostar em certas coisas. Porque cada vez mais as tendências elas estão mais longas. Tem realmente aquelas tendências que são muito rápidas, né? São assim, explodem e já acabam. O neon, por exemplo, essas tendências muito marcantes. Mas as tendências maiores que perduram por várias estações, você consegue ir confirmando, né? Por exemplo, se para o inverno 2020 você viu muito manga com volume, né, muito volume nas mangas. E aí você tá ali desenvolvendo e tal, e você começa ali em novembro, desculpe, você começa a ver em novembro, dezembro, fevereiro e março nos desfiles do inverno 21, do próximo inverno, ainda muito dessa manga com volume, significa o quê? Que essa manga vai continuar, entendeu? E aí saindo ali do bloco que eu marquei de amarelo, abril, maio, continua desenvolvimento de inverno e vendas. Isso daqui seria para um calendário de desenvolvimento para marcas que são atacado pronta entrega, tá? Junho, vendas do inverno 2020, porque você lança em março e começa a vender, né? Em abril você continua desenvolvendo e vai vendendo. Maio continua desenvolvendo e vai vendendo. Junho você só vende, porque você tem que ter acabado sua produção em junho para não sobrar muita coisa para liquidação. E aí em julho é a liquidação do inverno 2020 e é quando também começam os lançamentos do próximo inverno. E aí você vai seguindo, tá? Próxima coluna seria o calendário de desenvolvimento de verão. E aí o raciocínio é o mesmo. O que está marcado de amarelo é o começo até o mês de lançamento da sua coleção de verão. Então, quando você começa a pesquisar os desfiles, é em maio de um ano. E você vai lançar realmente a sua coleção só mais de um ano depois. Entendeu? E sempre lembrando que isso aqui é um calendário que muda um pouco de marca para marca, né, por conta de outros fatores. Eu tô passando só um geralzão para vocês não se perderem, tá? Mas o importante é isso, é quando você vai ver os desfiles internacionais para cada estação e para que época de desenvolvimento e lançamento são essas informações. E por que eu fiz isso dessa maneira? Em 3 colunas, sendo que cada coluna é uma página. Para você imprimir, né, da maneira que eu fiz aqui. E aí, qual que é a grande sacada? Para vocês entenderem, porque muitas vezes vocês já devem ter ouvido eu ou outro profissional de moda falando assim, tem horas que você está trabalhando com 3 coleções ao mesmo tempo. Aí a pessoa fica, gente, como assim? Não, não é possível. Como trabalhar com 3 coleções? Tem hora que você está trabalhando com 2 coleções ao mesmo tempo. Como? Então você vai imprimir, você coloca, né, as páginas bem uma do lado da outra.
E aí você vai ver. Por isso que eu coloquei os meses, né, repetindo seguindo durante mais de um ano, tá? Então, por exemplo, aqui no calendário dos desfiles internacionais, tá? Você pega ali em maio, que tá até marcado de laranjinha, desfile do pré-summer. E aí, ao mesmo tempo, em maio, você vai ter que estar fazendo as pesquisas de tendência de inverno 2020. E ao mesmo tempo, você vai estar... Ah, não, é isso. É isso. Então, em maio, por exemplo, você vai estar trabalhando com 2 coleções ao mesmo tempo. Você vai estar naquela época que você está no meio, mais para o final do timing de continuar pesquisando tendências para o inverno, que você vai começar a desenvolver, mas já vão estar rolando os desfiles do próximo verão. Aí, por exemplo, gente, setembro é um mês bem puxado. Por quê? Você pega ali o setembro, mês de setembro, de baixo para cima da tabela, tá bom? Então, ó, de setembro, acontecem os desfiles de verão. No calendário do desenvolvimento de inverno, você vai fazer a viagem de pesquisa para o inverno 2021, tá? E no calendário do desenvolvimento de verão, você vai estar fazendo desenvolvimento e vendas de verão, né? Então, você vai estar vendo os desfiles do próximo verão, você vai estar acabando de desenvolver e vendendo o verão, e você tem que estar fazendo a viagem de pesquisa do inverno. Então, é muito doido, né, gente? Não é? São 3 coleções ao mesmo tempo. O verão passado, o verão futuro e no meio você está fazendo inverno. Por quê? No meio do desenvolvimento de inverno, você ainda está vendendo verão. E você tem que acompanhar aquilo ali. Se você é dono, gestor de empresa, é bom, né? Então você está acompanhando ali, acabando de desenvolver alguma coisa, dependendo do timing da sua empresa, se você não trabalha muito antecipado, você continua o desenvolvimento quase até o final, porque você meio que produz já para vender, um negócio assim. Então, em setembro, você está produzindo, acabando de produzir, desenvolver o verão e vender. Você tem que fazer a sua viagem de pesquisa, né? Ou pelo menos fazer uma pesquisa das tendências confirmadas do varejo internacional para o seu inverno. E já estará acontecendo os desfiles internacionais do próximo verão. Então, assim, nossa... Até eu que já trabalho com isso há muito tempo, chega uma hora que eu falo, calma, deixa eu raciocinar porque deu tilt aqui. É muita coisa ao mesmo tempo e às vezes a gente se confunde sim, tá? Mas eu espero que você tenha conseguido entender isso aqui, vê com calma, né? Imprime, olha ali lado a lado, né? Se você tiver depois alguma dúvida, né, relacionada a isso aqui, coloque aqui nos comentários. E aí eu vou também falar para você rapidinho sobre o curso Stylie Essencial. Ele, no momento, né, no dia de hoje que você está assistindo esse vídeo, ele não está mais disponível, o carrinho dele já fechou, mas daqui a um tempo nós vamos abrir de novo as vendas desse curso, tá? Ele não é disponível o ano inteiro, que nem os cursos online, que depois, uma vez que a gente lança, nunca mais sai do ar, tá? E o que tem dentro desse curso do Stylie Essencial? Você vai encontrar pontos realmente que eu acho essenciais você saber, ferramentas essenciais que você deve trabalhar e que você deve providenciar, organizar e planejar sua coleção antes de realmente começar a desenvolvê-la. Então é essa coisa, é mix de produto, é análise de vendas da coleção passada, é balanceamento do mix de produto. Então são etapas do processo de uma coleção que são comuns a todas as coleções, independente de temporada, se é verão, se é inverno, mas é como se fosse assim, faz mais parte da estrutura, né? Para você conseguir desenvolver uma boa coleção. Então é um curso que tem as videoaulas super explicativas com essa linguagem que você já conhece aqui dos vídeos, que é prática, que é fácil. Tem também material de apoio e tem algumas tabelas e controles que eu mesma costumo usar na hora de desenvolver a coleção dos meus clientes, tá bom? Então fica ligado nas nossas redes sociais, porque a gente sempre divulga quando formos abrir de novo as vendas para esse curso. Espero que você tenha gostado, espero que você consiga agora se situar um pouco melhor nesses calendários doidos de moda, tá bom? E eu quero dedicar esse vídeo para Cristiane,
porque foi ela que mandou, né, mensagem, agora eu não lembro mais se foi pelo Insta, se foi aqui mesmo no YouTube, pedindo esse assunto e que eu acho que vai ajudar muita gente, tá bom? Então, se você conhece alguém que também se sente perdido, compartilhe esse vídeo, né, curte, dá um joinha e se inscreva no canal para saber quando entram vídeos novos no ar, tá bom? Desejo uma ótima semana, super produtiva, fiquem com Deus e nos vemos semana que vem.